Querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um programa Carreira de Sucesso. Eu sempre digo, mas eu não me canso de repetir, para que você tenha plena convicção da nossa alegria, da nossa gratidão ao Senhor por estarmos aqui. O programa de hoje está muito interessante. É um programa que diz respeito a todos nós. Então, daqui a pouquinho eu vou te contar o tema, mas fica aí para você participar do programa e, de repente, convidar mais alguém, porque é um assunto muito atual, também muito doloroso, sabe? Que precisa mesmo da nossa atenção, do nosso carinho. Mas, só te lembrando do nosso slogan, tudo que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Amém, querido ouvinte? Amém. As festas de final de ano são esperadas por todas as famílias. Normalmente, quase todas as famílias ficam na expectativa, na preparação para as festas de final de ano. E junto com a expectativa das festas, vem também a expectativa de um recurso financeiro para a família, que é o famoso 13º, as férias, que ajudam muito a incrementar as nossas festas de final de ano. Entretanto, junto com o 13º, com as férias, às vezes costumam ocorrer alguns problemas, algumas situações que merecem a nossa atenção, merece principalmente conciliarmos a organização das festas com compras de presentes, com férias e com despesas inesperadas, só lembrando que ainda tem os impostos que logo no comecinho do ano estão aí, dando uma bicadinha aí no nosso orçamento. E é sobre isso que nós queremos conversar. Como me preparar para não me endividar com a chegada dos recursos de férias, me 13º, agora no final do ano. E principalmente como eu vou conciliar esses recursos com as festas, que eu adoro festa, gosto de dar presente, quero viajar. E segundo pesquisa do CNDL, Câmara Nacional de Dirigente Logista, ela fez a seguinte pesquisa: 32% dos trabalhadores pretendem utilizar o 13º salário para comprar presentes. 21% querem gastar nas comemorações de Natal. E o que resulta nisso? 74,6% ficam endividados. Também é uma pesquisa nacional do endividamento de inadimplência do consumidor. 74,6% ficam endividados em função desse movimento de final de ano. Então, querido ouvinte, quanto antes nós nos programarmos, nos prepararmos para evitar uma situação como essa. E é sobre esse assunto que o Carreira de Sucesso vai falar hoje. Como evitar o endividamento agora com os eventos de final de ano. E para falar sobre esse assunto, tá, eu trouxe duas pessoas que são expert no assunto. Tá? Não é muito a minha praia, mas eu gosto de trazer gente que sabe mais do que eu, para nos ensinar. E eu estou aqui preparadíssima para aprender com eles. Eu tenho aqui a minha querida, já uma parceira do Carreira de Sucesso, Eliana Moraes. Eliana Moraes, ela é graduada em Administração de Empresa, ela também fez Teologia e ela se tornou especialista em planejamento financeiro, pessoal e familiar. E é interessante que ela fundou um método chamado GAD. Isso. Que significa, ela vai falar depois, mas eu já vou antecipar. G de gerar, A de administrar, I de investir e D de desfrutar. Achei muito legal. Seja muito bem-vinda, Eliane, querida. Olá, querido ouvinte. Para mim, a satisfação ainda é maior, porque a Sidmar é uma querida e esse programa Carreira de Sucesso, ele marca a minha história, marca de todos vocês. E realmente esse método, eu criei ele justamente pensando nesse momento da nossa vida. Ou seja, primeiro eu tenho que fazer o quê? Gerar o meu dinheiro. Normalmente a gente fala assim, eu ganho. Mas eu quero fazer uma intriga com você agora, querido ouvinte. Dinheiro você ganha ou você gera? Deixei no ar a pergunta. Agora eu vou te ajudar na resposta. Dinheiro você gera, porque quando você é contratado por uma empresa, você está trocando horas de trabalho
por um recurso financeiro. Ou seja, eu não estou ganhando. Para eu ganhar, teria que ser um dinheiro que vem como um presente, como herança, como sorteios. Então, nesse caso, você está trocando por horas de trabalho. E o dinheiro que é gerado, eu já começo a mudando a minha mentalidade. O dinheiro que é gerado, ele me custou um certo suor. Então, eu também vou gastar ele como? Com mais inteligência. E foi por isso, Sidmar, que eu criei esse método, que primeiro eu gero, eu administro esse dinheiro bem, eu preparo para eu investir corretamente, para depois o quê? Desfrutar. E essa é a época do ano, de desfrutar. E agora nós vamos trazer boas orientações. Eu costumo falar que não são nem dicas, são orientações, para que vocês façam uma boa gestão do dinheiro de vocês agora no final de ano. Principalmente agora, quando chegar o 13º salário, as férias e tudo mais, né? Bacana, querida, muito bom. Estou curiosa para ouvir e aprender com você. Que ótimo. Jefferson Santos. O Jefferson, ele é um coach, ele é um terapeuta holístico, ele é especialista em gestão de conflitos, pessoas e familiares, tem uma formação em PNL e vai falar sobre esse assunto olhando o lado comportamental. Vocês viram que a Eliana, ela vai trabalhar o lado financeiro, né? As questões financeiras. E ele vai trabalhar o emocional. Porque são duas coisas, se tratando de endividamento, que estão muito atreladas, estão muito juntas, não é? Sim. Nós vamos entender daqui a pouquinho como é que funciona o emocional junto com as finanças. Eliana, mas começando por você. Por que você acha que as pessoas se endividam muito nessa época do ano? Principalmente, eu estou cheia de metáforas hoje, né? Seguindo a Jesus Cristo, porque ele falava muito por parábolas. Verdade. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, querido ouvinte. Normalmente, as pessoas estão endividadas por necessidade ou por vaidade? É uma perguntinha bem capciosa, hein? E eu já fiz uma pesquisa muito forte, minha amiga Sidmar, que a maioria das pessoas, escandalosamente, elas se endividam para mostrar aquilo que não precisa, para ter um perfil comportamental que não é necessário para o dia a dia. Ostentar algo. Exatamente. Então, se você for pegar uma pesquisa do número de endividados hoje, é muito raro uma pessoa que está endividada que foi para salvar uma vida ou para socorrer algo de valor. Normalmente, ela está endividada porque comprou o carro que não precisava, comprou o vestuário desnecessário para aquele momento. Fez uma viagem fora do momento apropriado. Fora, sem se programar, porque planejamento financeiro, ele é o quê? Programar todas as minhas formas, como eu vou gastar o meu dinheiro de uma forma mais inteligente. Então, se eu faço um gasto, como foi a pergunta da Sidmar agora, se eu faço um gasto que eu não me preparo para ele, qual que é a consequência dele? Eu atendo uma moça, vou começar a falar algumas coisas para vocês. Sim. Mas eu atendo uma moça que ela queria muito fazer uma cirurgia plástica. E a gente, mulher, gosta, né, de olhar no espelho para nós mesmas e nos sentirmos bem. O que eu falei para ela? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos programar para daqui 10 meses você fazer essa cirurgia? Querido ouvinte, olha o que ela me respondeu. Eliana, a gente não faz esse tipo de programação. A gente olha se aquela parcela cabe no nosso bolso. Se estiver tudo ok, eu faço. E ela fez, querido ouvinte. E o resultado não foi bacana. Depois da plástica ou das finanças? Da plástica dela? foi, mas das finanças não foi verdade, né? Eu pulei essa parte. O que aconteceu? 3 meses depois, né? Ela pagando essa plástica, parcelado. O que aconteceu? Ela mudou de emprego e não se adaptou no novo emprego. Então, ela está, até o momento, ainda colhendo resultado negativo de uma parcela que era desnecessário. Porque se ela tivesse se programado, ela ia fazer da mesma forma, porém, no momento certo. Você só pediu 10 meses, né? Não foram 10 anos. Gente, o problema nosso é ansiedade. Imediatismo. Então, a gente... O que é fazer uma compra quando você vai usar o cartão de crédito, né? O próprio nome fala que ele é de crédito. Então, eu estou antecipando aquilo que eu poderia esperar para mais um mês, ou 2, ou 3. Então, isso é onde entra o comportamental, que é onde a gente precisa lembrar que nós temos que lidar com a nossa mente para saber fazer o dinheiro trabalhar para nós. O que a maioria de todos nós fazemos? O dinheiro trabalha mais para os outros, para os bancos, para as instituições, do que para nós mesmos. E aí vai entrar o Jefferson, né? Que vai explicar para nós quais são os impactos emocionais do endividamento. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, que foi feito. Muito obrigado, tá, Eliana. Alegria nossa.
Quando a gente fala sobre a mente, o maior segredo da humanidade é a mente. Né? A palavra de Deus ela já é bem clara sobre isso. Lá no livro de Provérbios, a palavra diz que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é. E o que acontece na nossa mente? A gente acaba buscando subterfúgios relacionados ao quê? A recompensas rápidas. O cérebro ele tem uma tendência a se acostumar com uma facilidade muito maior com aquilo que nos dá prazer rápido. Sim. Né? Durante muito tempo eu atendi pessoas em estado de dependência química. E é uma situação que até a forma com que as pessoas lidam com eles é errada. As pessoas falam, eu sou dependente, eu sou viciado. Isso é um termo da identidade da pessoa. Essa pessoa no estado de dependência química, ela acostuma o comportamento dela a usar a droga ou usar o álcool, enfim. A pessoa que ela busca um gasto desnecessário é a mesma matemática. Ela busca uma recompensa para trazer uma satisfação. E aí tem uma série de coisas hormonais dentro do nosso sistema nervoso central que dá uma descarga de hormônios. Ou seja, ela quer compensar uma perda, uma frustração com um bem, com um prazer, ou comprar algo e tudo mais. Isso me fez lembrar de uma pessoa que eu conheci um tempo atrás, que ela estava num relacionamento amoroso e estava bem sério e tudo mais, ela estava muito envolvida emocionalmente e a pessoa rompeu com ela. O que ela fez? Na semana seguinte, ela foi no concessionário comprar um carro. Isso. Muitas vezes... E depois... Não deu conta de pagar o carro, obviamente, porque ela não estava preparada para isso. Ela foi uma fuga, uma compensação para afagar, talvez, uma desilusão amorosa. E eu acho que essa pessoa não está sozinha não, né, Eliane? Tem muita gente... Muito. Não é, Jefferson? Muitas vezes, não é nem a parte negativa que faz a pessoa ir ter o gasto compulsivo. Muitas não vezes, só o negativo. A euforia da também. Felicidade também traz isso. Então... Pessoas que trafegam nos extremos, né, eu sou especialista em análise de perfil comportamental. E quando a gente estuda sobre comportamentos, a gente começa a identificar modelos de pessoas. Exato. Esses modelos de pessoas, a gente já começa a identificar na base, do 0 aos 3 anos, na construção realmente ali da primeira infância. E uma criança que ela tem tudo na infância, que ela é deixada a fazer o que ela quer, lá na frente o reflexo disso vai ser o quê? Imediatismo. Então, ela não vai saber lidar com as frustrações do dia a dia. Com as perdas, com as perdas. E quando ela está muito feliz também, ela quer algo para extravasar. E aí, muitas vezes, onde é que vai cartão de crédito? Aonde é que vai... Era festa, nós estamos divertindo, vale tudo, né? Vale Ou tudo. então estava muito triste, fui afagar as minhas lágrimas em tal lugar. Isso. Eu vou dar um exemplo para vocês dois. E para você, querido ouvinte. Eu atendo uma moça, ela é policial. Então, é uma moça que, teoricamente, ela tem uma inteligência que foi trabalhada. Ela é uma moça que tem conhecimento, é graduada. Então, ela não teria que ter esse comportamento do imediatismo. O que aconteceu com ela? Quando ela era adolescente, que ela começou a trabalhar, então essa orientação vai para nós, pais também. Quando ela começou a trabalhar, o que os pais falavam? Olha, esse dinheiro é para você, compra o que você quiser. E ela passou dessa etapa, virou moça, casou, teve filhos e hoje ela estava repetindo o mesmo comportamento. Quando eu parei para analisar com ela o porquê que ela não estava tendo controle sobre a gestão das finanças dela, o que ela me disse? Eliana, eu acabei de lembrar que até os meus 16 anos, o dinheiro era para me recompensar. Então, eu continuo fazendo as mesmas compras com o mesmo comportamento que eu era. Então, qual que é a nossa orientação para você hoje? Começa a se conhecer melhor. Se perceber. Começa a identificar. Vou falar com você, mulher. Por que é que você comprou a roupa nova? Ah, porque eu me sinto bonita. Ok, qual que é a sensação que você tem quando você se olha no espelho? Eu me sinto bonita, vem aquele hormônio do prazer. Ok, mas e quando você vai pagar a fatura do cartão? Normalmente, Sidmar, o cartão é considerado como vilão. Em todas as minhas palestras, sem exceção, desde a classe A até a última que eu for, quando eu pergunto o cartão de crédito é o vilão ou o mocinho, a maioria responde que o cartão é o vilão.
E aqui vai uma outra orientação para vocês. O cartão não é o vilão. O cartão, ele é o meio de pagamento. Então, tanto faz eu pagar com cartão de crédito, pagar no débito, pagar no Pix, pagar em espécie, eu tenho que enxergar o que eu coloquei dentro daquela fatura. Então, o vilão é a minha emoção. É a minha emoção, é o meu imediatismo, é querer... Ou talvez a falta de autoconhecimento, Também. perceber por que eu estou fazendo aquele investimento. Que seja de uma roupa, um sapato ou um bem maior. Ou um batom, enfim, tanto Mas, faz. voltando ainda àquela pergunta, vamos mergulhar um pouquinho, porque eu acho ela muito interessante. Quais os impactos emocionais do endividamento? O que o endividamento nos causa? Então, eu listei alguns aqui, eu queria que vocês falassem aqui. O primeiro impacto, a autoestima. Primeiro impacto, autoestima. Mas eu vou falar... Fica muito abalado, né? Eu vou mais além. Vocês sabiam que a segunda maior causa de divórcio no nosso país é por causa do endividamento? Então, o endividamento... Conflitos familiares. Ele traz paz no lar. Se você está endividado, você não tem paz. O dinheiro bem administrado, ele vai fazer o quê? Com que você tenha paz. O endividamento rouba a sua paz. E não é só no casamento, não. Nas relações interpessoais todas, também. com amigos. Com irmão. Isso, né? com os filhos. Com os filhos. Com os filhos. Tá. E aí vem outra parte que é muito importante. Existe uma pesquisa no CDL, que não é minha, então é uma pesquisa que está lá aberta para qualquer um de nós, que o profissional endividado, ele produz 48% menos... Que é a produtividade. Do que o profissional que está com a vida financeira em ordem. Isso é tão verdade que as empresas, o impacto emocional do endividamento reflete muito na produtividade. Eu não tenho cabeça para pensar. Não, eu perco o foco. Meu poder de criatividade, o meu humor, meu relacionamento com os meus pares, tudo fica muito abalado e atingido. E isso é algo tão sério que as empresas estão começando a perceber que precisa criar uma cultura de como lidar com as minhas finanças pessoais, para que não basta só eu te pagar um melhor salário do mercado ou colocar muitos benefícios para você, se você torra tudo. Exatamente. Então, as empresas estão trabalhando para que os seus colaboradores aprendam como lidar com as suas finanças. E acontece algo referente à mentalidade. O nosso cérebro, ele se vicia na perca, ele se vicia no gasto. O que acontece? Quando você... E acaba achando normal, né? Quando você gasta demais, você tem ali uma descarga de dopamina, oxitocina, GABA, que são hormônios do prazer, da felicidade. E aí, quando você faz alguma coisa errada, você tem cortisol, você tem adrenalina. Uma dose de cortisol, ela sobrepõe de 2 a 3 vezes a mesma dose de adrenalina, de oxitocina, GABA, que é o hormônio do prazer. E o que o cérebro ele entende com isso? Ele começa a fazer uma troca do certo pelo errado. Então, quando você começa a fazer as coisas certas, o seu cérebro ele começa a trazer pensamentos de validação para você sair do certo e entrar no errado. Porque é mais prazeroso, né? Gera aquela dopamina do prazer, o bem-estar, da conquista e tudo mais. Então, volta de novo naquela fala inicial, o autoconhecimento. Isso. Perceber o que está acontecendo, né? Isso. E aí, uma coisa que é muito importante também, ouvinte, é comprovado estatisticamente, você pode dar um Google aí que você vai ver. As pessoas que trabalham só para pagar contas, elas vão conseguir zerar aquelas contas e em poucos meses elas voltam a ser endividadas novamente. Por quê? O cérebro entende que aquele é um momento que você vive equilibrado e não é verdade. Então, qual que é o primeiro passo? Conheça o seu orçamento. Então, você precisa conhecer seu orçamento. Eu costumo falar que existem 3 passos, que são pilares. Você vai falar daqui a pouquinho, Tá bom. logo depois do nosso intervalo. Então, queridos, não sai daí que ela vai voltar e vai contar para nós esses 3 pilares do orçamento. Exatamente, que é da educação financeira. Muito bom. Daqui a pouquinho nós voltamos. Querido ouvinte, voltamos agora com Carreira de Sucesso e o tema Como lidar com os recursos de final de ano. Ou seja, como lidar com a tentação de não gastar de maneira não muito inteligente, né? Segundo a Eliana, o nosso 13º, as férias, enfim, os gastos de final de ano que estão chegando aí.
E terminando aqui o primeiro bloco, a Eliana disse para nós que ia nos mostrar os 3 pilares da educação financeira, que é a sustentação de uma educação financeira para todos nós. Então, conta para nós, Eliana. Gente, é simples. É simples, porém, exige um certo exercício da nossa parte. Uma disciplina? Uma disciplina. Eu costumo falar que é simples, porém não é tão fácil, porque mudar de comportamento no nosso cérebro exige uma constância, né? Exige uma constância. Então, não adianta falar, eu mudei no primeiro mês, já estou 10. Não tá. Você vai ter que andar mais 2 meses, mais 3, mais 4, até você atingir os seus objetivos. Então, vamos lá. Antes de levantar uma casa, antes de levantar a construção de uma casa, antes de você ver a obra sair para fora ali da terra, o que é feito primeiro? A base de sustentação, não é isso, querido ouvinte? Então, da mesma forma, na nossa vida financeira, existe uma base de sustentação, que são esses 3 pilares que eu vou falar para vocês agora. Qual que é o primeiro? Nunca gastar mais do que aquilo que eu gero, ou que eu ganho, né? Porque o nosso cérebro, nós crescemos ouvindo falar a palavra ganhar. Se eu mudar ela automaticamente, provavelmente eu vou ficar ainda em dúvida. Então, nunca gastar mais do que aquilo que eu ganho. Ok. Como que eu sei que eu não gasto mais do que aquilo que eu ganho? Eu vou brincar com vocês, querido ouvinte. Imagina que a sua receita é um copo. Esse copo é translúcido e que você coloca lá dentro as suas despesas e investimentos. Então, ele tem que caber dentro daquele copo. Se ele não couber, ele vai transbordar e vai me causar um certo desconforto para eu limpar esse líquido que vai derramar. Da mesma forma, o endividamento na nossa vida. Ele também causa um desconforto para eu conseguir organizar. E às vezes até mais que um desconforto, né? Tem muita gente que muitas perde dores, a né? vida. Perde a vida, né? Por endividamento. Exatamente. Segundo pilar, não menos importante, investir no futuro, agora no presente. Vou traduzir essa palavra para vocês. O que é investir no futuro? Investir no futuro é pensar as férias que eu quero tirar no próximo ano, a escola das crianças na hora que eu for fazer a matrícula, porque eu sei que esse mês agora já tem muitas escolas que já abriram as matrículas. Já abriram as matrículas. Então, é um valor que, se você não se preparou para ele, o que você vai fazer? Parcelar ele no cartão, né? E aí volta de novo. O cartão é o vilão ou o mocinho? Lá o vilão. Né? Então, é aí que já começa desmistificar essa história para nós. Pagar o IPVA do próximo ano, o seguro, enfim, IPTU, quantos gastos nós temos? A hora que iniciar o próximo ano. E o que acontece todos os anos, minha amiga? A gente não faz lá mapa dos sonhos, N projetos, que esse ano vai ser diferente. E cada um faz seus pensamentos positivos. Suas prioridades. Suas prioridades. Mas se eu não colocar isso em prática, vai ser mais um ano que eu vou ficar frustrado. Então, investir no futuro eu começo hoje, antes de chegar o evento que eu quero. Terceiro pilar, não menos importante do que os 2 primeiros, ter e acompanhar o meu orçamento doméstico. E aí, para quem é empreendedor, ter e acompanhar o orçamento da minha empresa. Separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, isso, gente, eu brinco que é escovar os dentes. Ninguém vai querer sair de casa sem escovar os dentes. Por quê? A gente quer ser aceito. E aí, imagina as suas finanças desorganizadas como se você não tivesse olhado para elas. Então, lembre-se, primeiro, nunca gastar mais do que aquilo que eu gero ou ganho. Ok. Investir no futuro, agora no presente. Inclusive, o meu projeto de 1 ano, de 3 anos, de 5, de 10, de 15... Eu tenho que ter uma visão de futuro. E terceiro, ter e acompanhar o meu orçamento. Eu preciso ver tudo que eu gasto para saber se cabe dentro do meu orçamento. É tão interessante isso que Lucas 14:28 fala sobre isso na palavra. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completar a obra? Tá vendo, meus Dentro irmãos? da palavra, né? Então, a palavra, ela realmente nos orienta para tudo. Ok, então, agora o final de ano chegou, você deu as dicas, vamos então voltar para a prática. Certo. Vou receber o 13º. Eu tenho 1000 planos, né? Eu sou uma pessoa que adoro dar presente. Eu quero fazer uma bela ceia. Vou receber visita em casa, família, ou vou viajar para me encontrar com a família. Como que eu me organizo para tentar realizar esses sonhos, esses desejos, mas também não correr o risco de começar o ano já endividado? Primeira coisa, faça uma lista de tudo que você quer fazer. Então, um exemplo, eu quero presentear quantas pessoas? Porque a gente às vezes esquece da moça que faz a nossa unha, esquece de alguém que é importante, chega na hora você vai comprar qualquer coisa com valor mais elevado. Então, primeiro, faça uma lista de quem você quer presentear.
Outra ideia inteligente. Acho que é importante também determinar o valor Isso que eu ia presente, falar agora. né? Outra ideia inteligente é você dar presentes que você mesma faça. Customize os seus presentes, algo que fica acessível para você e para quem recebe ele vai ver que ele não é mais do mesmo. É algo que foi prioridade para ele. Você sabe uma coisa que eu faço? Eu amo dar presente, amo presentear. É uma das minhas linguagens de amor. Gosto demais. Então é assim, no aniversário da pessoa, eu realmente dou um presente. Quando é Natal ou outras datas, Dia das Mães, alguma coisa, eu dou mimos. Isso. Então, para dizer, eu me lembrei de você. Então, não é um presente, é um mimozinho. Natal, então, o famoso mimo. Porque são muitas pessoas. Na mesma época. O presente de aniversário, não. Às vezes, vez só por ano, uma vez só, às vezes, quando muito, 2 ou 3 no máximo, né? Naquele mês. Mas é uma vez só por ano. Então, eu trabalho muito isso. É uma maneira também que eu tenho de realizar um prazer, que eu tenho de presentear, e não comprometa muito o meu orçamento mensal. Parabéns. Outra coisa muito importante... Não, eu estou aprendendo muita coisa, tá? Carapuça está servindo direitinho aqui para mim, tá? Não pense que eu sou, assim, esse grande exemplo, não, mas estou aprendendo. Gente, outro detalhe. Não fique sem reserva. Vai receber seu 13º, vai receber suas férias, outro tipo de premiação, participação nos lucros. Lembre-se do seu perfil comportamental e tente domá-lo. Por quê? Não fique sem reserva. Eu costumo falar que quem tem reserva tem paz. Você não está dependendo do banco, você não está dependendo de parentes, às vezes nem do seu cônjuge, você tem paz. Então, forme a sua reserva de paz. Não descapitalize totalmente do dinheiro que você vai receber agora, só com presentes, com festas, com ceia. Lembre-se de guardar uma parte para você. Eu vou fazer uma brincadeira aqui. Quando você acorda de manhã, querido ouvinte, quem que você vê primeiro lá no espelho? São as despesas, são os boletos, os seus filhos, o seu cônjuge, seu namorado ou você mesmo? Então, essa é a pessoa mais importante da sua vida. Aprenda a guardar para você. Você é o prioritário. Aí acho que entra muito a fala agora do Jefferson, né? Quais são os sentimentos, quais são os gatilhos que são disparados para mim não me lembrar de mim e querer gastar mais? Bom, primeiro, vocês falaram uma coisa bastante interessante, que é se conhecer, né? Dentro da análise de perfil comportamental, existem 12 perfis. Os principais são 12 perfis emocionais, são 4 perfis emocionais, 4 perfis sentimentais, 4 perfis comportamentais. Tem perfil que não vai lidar para isso, que não vai se importar com isso. Tem perfis que ele... Isso o quê? Dá presente, essa coisa toda? Tem pessoas... É assim, ó. É verdade. Tem pessoas que para ela, não é a prioridade. Exatamente. E tá tudo certo, ela não consegue. E tem pessoas que não se importam com o valor. Dentro dos perfis comportamentais, a gente tem um perfil águia, que é um perfil que ele é mais brincalhão, mais divertido, mais avoado. O perfil gato é aquele perfil mais amoroso, mais meigo, mais família. O perfil lobo é um perfil mais detalhista e organizado. E o perfil tubarão é um perfil mais agressivo. O entendimento desses perfis, eles impactam diretamente nos nossos resultados. Uma pessoa do perfil águia é a pessoa que você acabou de falar. Esqueceu o presente, de última hora, vou ali na lojinha. Entra na primeira lojinha, compra o primeiro sem fazer conta. E o gasto a mais não dói no bolso dessa pessoa. Porque essa pessoa, ela não se sente... Ou seja, ela não sente a dor da perca. Vai doer muito mais se ela for sem o presente. A fatura do cartão. Isso. Não, quando ela for sem o presente. Mesmo com a fatura do cartão para esse perfil, ela não sente a dor. Chega o fatura e fala, Deus me livre, imagina se eu vou chegar lá sem presente, vou me virar e pagar esse cartão. Então, identificar isso. Qual que é o meu perfil? Porque assim, ó, como a gente faz a troca de polaridade nos nossos comportamentos, vai chegar um determinado momento que eu vou fazer... A gente entra na corrida dos ratos, que são perfis, que são comportamentos automáticos. Você faz sem perceber. Você acorda, vai no banheiro, você não sabe. Muitas vezes você saiu do banheiro. Será que eu escovei o dente? E aí você vai lá e vê. Faz e aquela coisa mecânica, né? Tá no automático. Da mesma forma caem as dívidas, da mesma forma caem os presentes. Ou na mesma forma você vai no impulso de comprar. Vai no impulso de comprar. Depois que entrou nessa rotina... Você precisa identificar essa rotina, é o primeiro passo. Só que aqui entra um dos nossos maiores inimigos. O cérebro ele começa a sabotar
os processos para a gente não perceber que está fazendo aquilo. Porque dói, né? Porque dói. Então, o cérebro quer sempre sair de uma situação de dor. Ele sempre vai trazer para a economia. O inconsciente, ele sempre vai te tirar de uma situação de dor. Eles... Ah, não, isso é ruim. Ah, gente, mas isso é tão bom, eu gosto tanto. Isso acontece muito nos momentos de dieta, né? Mas aí eu quero dar uma orientação. Viu que eu não falei dica hora nenhuma. Orientação. É necessário passar por esse processo porque o seu dinheiro precisa trabalhar para você. Se você não identifica esse comportamento seu, como eu e esses demais estávamos falando, eu amo dar presente. Quando eu fiz as 5 linguagens do amor, eu identifiquei uma das minhas linguagens, ela realmente é dar presentes. Eu amo dar presentes, mas eu posso substituir um presente que valia X por metade desse X e ter o mesmo resultado. E sair dali satisfeita. E o meu bolso agradecer, porque a gente vai entrar um novo ciclo, um novo ano e viver novamente a corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Se alguém não sabe o que é, eu vou explicar para vocês. Você trabalha para ganhar ou gerar dinheiro para pagar contas até o quê? Ficar sem dinheiro e começar de novo? Tudo outra vez. Então, Deus não nos fez só para pagar contas. Deus nos fez para quê? Olha, gente, vou falar algo muito importante. Se tem algo para vocês guardarem desse nosso programa hoje, guarda o que eu vou falar agora. Lá no início da criação do homem, o que Deus falou para o homem? Para o homem ir e dominar, dar nome para os animais e dominar. Então, quando a gente pega alguém dando um curso hoje falando para a gente que nós devemos dominar sobre tudo, isso está desde a fundação do mundo. Por que nós não dominamos o nosso dinheiro? O problema está lá no céu ou está em mim? Em mim. O problema está no banco ou está por eu não saber fazer a gestão do meu dinheiro? Então, aprenda. Deus nos fez para ser mordomos, para cuidar bem daquilo que Ele coloca em nossas mãos. E para cuidar bem, eu preciso primeiro saber quanto eu ganho, quanto eu gasto com alimentação. Planejamento. Exatamente. Quanto que eu gasto com saúde, quais são os meus gastos fixos, que todo mês eles vão bater na minha porta. Quais são os meus gastos variáveis? Um exemplo, supermercado. Eu posso comprar no supermercado mais caro, mas eu posso também ir no dia da promoção, fazer o dinheiro trabalhar para mim. Então, são pequenas trocas que o seu cérebro vai entendendo que são boas e aí isso vai virar um hábito para você. E a Bíblia também diz lá em Provérbios, você estava falando, eu fui pesquisar aqui, eu achei interessantíssimo. Provérbios 21:5, fala assim, ó, os planos bem elaborados levam à fartura. Tá vendo? Mas o apressado sempre acaba na miséria. Uau, que palavra não é isso, pesada, Jefferson? hein? A pessoa que antecipa pelo prazer momentâneo, né? Ela vai sofrer o quê? As consequências da escolha. E outra coisa que é muito importante, nós não precisamos colher nada, mas nós somos refém do plantio que a gente faz. Sem dúvida. Então, a gente vai iniciar um novo ano, que a nossa colheita no próximo ano seja de boas escolhas que a gente está fazendo daqui agora até chegar no próximo final de ano. Então, qual que é o nosso desejo para vocês com esse programa? É fazer com que vocês aprendam a lidar com o dinheiro de tal forma que todos os meses vocês vão guardar uma parte. Porque quem guarda vai ter no momento que ele precisar. Você falou uma coisa bem interessante sobre a programação, sobre se programar. Dentro da PNL, a gente trabalha com micro-resultados. O que são esses micro-resultados? Quando uma pessoa está desequilibrada emocionalmente, ela vai buscar sempre uma situação para tampar o buraco, aquele buraco que ela está sentindo dentro dela. Muitas vezes pode ser de um relacionamento, como você falou antes. Muitas vezes pode ser porque quer comprar, né? Então, cada perfil vai lidar disso de uma forma. E esses micro-resultados, eles começam a quebrar o padrão do erro. Dentro da PNL, a gente tem uma ferramenta chamada a ferramenta 5Ms. Então, você vai fazer uma meta diária. Essa meta diária é uma pequena coisa. Depois vem a meta semanal, meta quinzenal, meta mensal e a meta a longo prazo. Esses pequenos resultados, quando você começa a fazer, o seu cérebro ele vai criar pensamento de validação para tirar você. Ah, vou começar a academia amanhã. Aí amanhã chove e você não vai. Aí amanhã outra coisa. Então sempre ele vai buscar... Vou começar a economizar esse mês. Isso, vou começar a economizar esse mês. Eu vou pegar e vou guardar R$100 no meu salário. Aí quebra alguma coisa de casa. Você não vai dar para me guardar. Sempre que você burlar esse processo, o seu cérebro ele vai entender o quê?
é mais fácil eu não fazer. Porque qualquer dorzinha que eu sinto, eu paro o processo, o cérebro acostuma. Então, cada vez a dor tem que ser maior para ter a quebra de padrão. É então, o chamado de autovitimação. Isso. Eu não tive culpa se quebrou algo. Aquele dinheiro estava destinado, mas quebrou, mas aconteceu. Então, estou sempre achando um bom motivo, palpável, até louvável, para não justificar um começo de uma meta para mim estabelecida. Só que aí acontece algo que chega a ser desumano com a gente mesmo. A cada dor, ela tem que ser maior para me sentir a perca. O cérebro, ele acostuma com o nível de dor. Eu fui lá e estourei o cartão de crédito. Né? O cartão veio, eu desequilibro. Aí mês que vem eu estouro. Aí mês que vem, o que a minha mente faz? Eu já consegui mês passado, eu vou. Aí um exemplo, você estourou o cartão em R$500. Aí mês que vem, os R$500 já não dói tanto. Aí tem que ser 700. Aí depois dos 700 já não dói tanto. Aí tem que ser 1.000. E a cada vez essa perca tem que ser maior. Então esse processo dos micro-resultados, eles vão quebrando esse padrão. Bacana, Jefferson, mas por causa do nosso tempo, diga para mim, como resolver? Você apontou a dor. Isso. Agora está todo mundo lá esperando qual é o remédio que eu vou tomar para sanar essa dor. Micro-resultados. Você vai criar uma meta diária. Pequena, R$1 por dia. Pequena. Isso. R$1 por dia para economizar. R$1 por dia para economizar. Economizou esse R$1, você vai para a meta semanal. A meta semanal feita, você vai te dar uma recompensa. Essa recompensa é uma coisa simples. Pode ser um açaí, pode ser uma bijuteria, alguma coisa que você se sinta bem. No caso do homem, pode ser um lanche, alguma coisa. No caso da mulher, um presente para si mesmo. Essas metas, essa micrometa sendo batida semanalmente, ela vai gerar a meta quinzenal batida. Ou seja, a meta geral é trabalhar uma economia. Isso. Fazer uma reserva financeira, educação financeira. Então, hoje eu vou guardar uma nota de R$2, por exemplo. Começa pequeno. Porque as pessoas, elas olham assim, eu preciso economizar R$500 por mês. Quando você olha R$500 por mês, para quem ganha um salário, fala, meu Deus, da onde que eu vou tirar? Mas quando você pega esses 500 e divide por dia, você fragmenta uma coisa gigante por micro resultados. E com no final, o resultado é o mesmo. É o mesmo. Se você pega ali, olha só. Gente, R$500 é muita coisa num montante grande, mas se você faz diariamente aquilo, você ensina um processo. O cérebro, ele é acostumado com o processo. Ele sempre vai buscar economia de energia. Quando você ressignifica esse padrão do gasto e ele aprende a economizar, automaticamente ele reseta. Quando ele reseta, aí ele já vai olhar o gasto como o que gera dor mais rápido. Então, ele já não vai querer mais gastar. Esse processo, a gente leva, em média, 90 dias para esse processo ser estabelecido na mente. 21 dias você começa a ressignificar esse processo. Mas para ele permanecer como um hábito, constância, 90 dias. Eliana, me fala para mim, na sua experiência de trabalhando na educação financeira, qual foi o depoimento que mais te impactou? Sidmar, eu já tive vários depoimentos. Depoimentos de pessoas que deviam lá 4 milhões e em menos de um ano virou 700 mil, mas eu vou te falar um que chamou muito a minha atenção, tem 3 semanas, e me causou dor. É mesmo? Eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp de uma pessoa que eu atendi, e ela não começou o processo de educação financeira naquele momento. A pessoa? É, a pessoa. Então, ela me mandou uma mensagem seguinte, que no dia anterior, ela tinha passado por uma rua muito importante aqui da nossa cidade, e desceu do carro e foi até aquele local para se matar. Mas ela lembrou das palavras que eu tinha conversado com ela na primeira reunião que eu fiz. Normalmente eu dou sempre a primeira reunião para a pessoa entender se faz sentido para ela o trabalho. E ela lembrou daquela palavra e ela disse que ela voltou a ter coragem de pensar que tinha solução para o endividamento que ela estava vivendo. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Existe sim. Não pensa que é o fim. Então, deixa eu entender. Essa pessoa estava muito endividada. Muito endividada. Te procurou... Naquele primeiro momento, ela viu que não conseguia pagar para ter a minha assessoria. E eu fiz um valor bem acessível, mas dentro da realidade dela, ela falou, olha, eu não consigo ainda. E ela ficou tão desesperada, 2, 3 semanas depois, que ela pensou em se matar. Ou seja, então, numa avenida de alto trânsito, que ela ia se jogar. Ia se jogar.
Nossa. Então, é uma mensagem que, quando eu olho, o meu coração dói e eu quero falar para vocês, existe Quando você sim... foi canal de Deus, né, na vida dessa pessoa. E outra coisa, Glória a gente, Deus por isso. existe solução. Não pensa que as dívidas vai acabar com você, elas não vão acabar com você. Existe solução, existem profissionais para ajudarem vocês, existe o Sebrae, existe o CDL, existe o programa da Sidmar. E existe o recurso do Espírito Santo. E existe o recurso do Espírito Deus Santo. que abre todas as portas. Exatamente. É sempre o Deus da segunda chance. Eu Isso. vejo algumas pessoas endividadas que não têm coragem de orar. Sabe por quê, Jefferson? Ela acha o seguinte, mas foi eu que fiz a culpa, eu que procurei essa dívida, eu que errei, eu que fui insensata, eu que escolhi fazer, todo mundo me avisou. Então, como é que agora eu vou ter que arcar com isso? Não, não vai. Deus é o Deus da segunda chance. Ele é. Ele vai novamente dar uma oportunidade. É claro que as coisas não é um passe de mágica, né? Não é hoje processo. dormir endividado, amanhã está com tudo pago. Não, é um processo. Mas nada justifica você pensar que está sozinho nessa. Exatamente. E aí, como presente para vocês, eu e a Sidmar e o Jefferson, a gente vai deixar para vocês uma planilha. Que quem quiser essa planilha para fazer a gestão do orçamento, vai lá no Instagram da Sidmar. Ela vai deixar o endereço aqui para vocês. Sidmar, com C, Sidmar Martins. E lá você vai acessar a planilha e essa solicitar planilha... e a minha produção vai enviar para você, no seu privado, essa planilha. Agora, conta para eles quanto que essa planilha é interessante. Olha, essa planilha, inclusive, a gente vende ela, tá? Na nossa plataforma, mas nós resolvemos trazer esse presente para vocês. Primeiro, porque os nossos ouvintes são especiais. Segundo, porque eu falo que o trabalho de planejamento financeiro, que a educação financeira, ela transforma o meio onde a gente está. O meu trabalho, ele é como um beija-flor. Ele pode até não resolver a floresta inteira, mas aqui do meu lado, as pessoas serão transformadas. E é essa transformação que nós aqui estamos trazendo para vocês. Não tenham medo. Tenham ousadia de pensar que a sua mentalidade, você pode mudar ela. 50% vem prontinho lá do céu. O que a planilha vai fazer? O que ela visualiza? Ele te ajuda em tudo. Quanto você vai receber naquele mês? Vamos supor, o meu salário é X. Eu tenho de gastos fixos, casa, carro, escola das crianças. Ele já vai fazendo o cálculo automático. Fui ao supermercado, joga lá, vai fazendo o cálculo. Você já vai enxergar seu resultado sem precisar fazer do cheque especial uma extensão do seu salário. Sem precisar pagar o maior juro que existe no momento, que é parcelar o cartão de crédito. Não é inteligente parcelar o cartão de crédito. Ou seja, essa planilha vai trazer para a parte visual da gestão do meu orçamento. Olhando assim, todo vai trazer vai clarear na prática como estão as minhas finanças. Uma vez que eu consigo visualizar, eu tenho mais possibilidade de administrar, de resolver, de dirigir, me programar e planejar. Querido, o Edinaldo já sinalizou que o tempo, infelizmente, já acabou. O Edinaldo é sempre assim, um desmancha prazer, né? Vai fazer o quê? Nem que amar o irmão do mesmo jeito. Brincadeira, querido, você sabe. Mas me fala aqui, querido, deixa os seus contatos, deixa uma palavra aqui para esse nosso ouvinte que está com a mente cheia de ideias agora, com certeza esse programa mexeu muito com ele. Então, um momento aí para você dar aquela palavra de encorajamento, de força para esse nosso querido ouvinte. Jefferson? Bom, eu vivo um versículo que é o Romanos 5:20. A palavra lá em Romanos 5:20, principalmente no versículo B. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça. E trazendo para o nosso contexto, você viver endividado é um pecado. Pecado de quê? De você não usufruir da graça de Deus. Você se perde nesse processo. Então, esse versículo, eu estudo ele. Eu estudo ele nas minhas orações e eu declaro ele. Porque o Senhor, Ele tem coisas boas pra gente. É a gente que sabota o processo. É a gente que não permite as bênçãos chegar até a gente. Muitas vezes está tudo bom e você busca uma forma de se sabotar. Então, assim, eu creio que é momento da gente refletir. Né? A gente está chegando aí mais um ano que se passou e o tempo está passando muito rápido. Mas não é porque o tempo mudou, é porque a nossa dinâmica de vida ela está muito acelerada. Então, se programe, se organize. Tem uma frase que ela é muito interessante. Ou você vai se arrepender, você vai sofrer com a dor da disciplina ou com a dor do arrependimento.
uma dessas duas coisas você tem que escolher. Então, escolha e viva por isso. A dor do arrependimento, ela machuca muito mais do que a dor da disciplina. Muitas vezes leva para o desespero de uma tentativa de tirar a própria vida. Exatamente. Isso. Exatamente. E eu já passei por isso, né? Eu fui dependente químico por mais de 13 anos. É e mesmo? esse processo é doloroso, né? A gente busca com as nossas próprias mãos fazer isso. Esse entendimento desse processo é o que leva a gente para um futuro onde é que andar com Cristo é vitória. Então, Romanos 5:20, ele realmente um versículo que eu vivo ele todos os dias. Desfrute da graça. Desfrute da graça. Né? Então, Amém. Inclusive nas nossas finanças e no autocontrole para gerenciar as nossas emoções no que diz respeito às finanças. isso. Jefferson, muito obrigada, querido. Muito obrigada. Que a graça e o favor do Senhor seja transbordante na sua vida. Amém. Eliana, sua fala? Olha, eu gosto muito de Romanos 10:17, que fala assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, o que nós trouxemos para vocês hoje? A mensagem para você ter controle sobre a sua vida financeira, a saber que o dinheiro é um meio e não um fim, o dinheiro é uma ferramenta, porque as pessoas pegam tanto apego às coisas materiais. E se Jesus te chamar hoje, o que você vai colocar lá dentro para levar junto com você? São só as obras. O resto vai ficar tudo aqui. Então, que você tenha inteligência, que você tenha sabedoria, que você tenha diligência para lidar com tudo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. E a gente quer deixar também uma mensagem muito importante para você. Não pense que é o fim, é o começo. É o começo de uma nova história, é o começo a partir desse programa, é um começo para você saber que o dinheiro... Gente, eu vou dar um testemunho. Eu fui uma pessoa extremamente consumista, já fui endividada, eu sempre trabalhei em bancos. Eu aprendi sobre educação financeira, não foi para ajudar as pessoas, foi em primeiro lugar para ajudar a mim mesma, Sidmar. Então, a partir da minha história, eu posso contar vários e vários testemunhos para vocês. Eu falei alguns aqui, mas se vocês quiserem entrar em contato comigo, a minha rede social é @Eliana Moraes, com ES, oficial. E lá tem o link para você falar comigo também pelo WhatsApp. Eu estou à disposição e nós nos colocamos aqui para auxiliá-los a encontrar soluções financeiras mediante a palavra de Deus para você. Querido, se você tem encontrado desafio no quesito financeiro, chama a Eliana, ela é muito boa, além de ser uma mulher cristã, a luz da palavra, né? Todo o processo com ela no final tem uma oração, porque o Espírito Santo é que nos conduz à vitória. Amém. Em todas as áreas da nossa vida. Amém. Só te lembrando, se você quiser ter acesso a essa planilha, né, que foi um presente dela para nós, ouvintes, nossos ouvintes, só entrar no meu Instagram, Sidmar Martins, e solicitar que a minha produção vai enviar para você. Queridos, muito obrigada, viu, Eliana, mais uma vez. Querida, muito preciosa, que o Senhor venha recompensá-la de todos os aspectos, inclusive financeiro. Amém. Né? Pela sua doação de estar aqui conosco. Querido ouvinte, um grande abraço. Eu, Sidmar Martins, a serva do Senhor Jesus, me despeço de você e te aguardo até o próximo Carreira de Sucesso.